Oi pessoal, tudo bem? Estamos aí iniciando um novo ciclo aí no canal referente à parte de metrologia, né? Muitos estudantes estavam pedindo para a gente fazer um review aí, né, de instrumentos, né, metrologia como um todo, e alguns indicaram para a gente iniciar com o uso desse aplicativo, né, o Vernier Caliper. O link dele está aí na descrição, né? É bem interessante, né? Traz vários simuladores aí referentes a instrumentos, né? Então, ele é bem interessante, ele traz análise de instrumentos de forma individual ou também para medição. Então, para quem está iniciando na parte de metrologia, é bem interessante ele, né? É bem interessante, traz várias opções, né? De uso, né? Vamos aqui iniciar com paquímetro, né? Vamos iniciar aqui com paquímetro. Aqui no caso ele traz as possibilidades, né? Aqui já começa a primeira informação que é bem interessante, que é o seguinte, né? Quando a gente fala especificamente sobre paquímetro, a gente tem que ficar, não especificamente sobre paquímetro, né? Mas qualquer instrumento que é característica de resolução, né? Então nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre essa característica, o que é a resolução do instrumento. E aqui no caso ele traz as três principais resoluções para instrumentos analógicos, ou seja, com esse tipo de mostrador fixo. Bom, então, quando a gente fala de resolução, a gente tem que ficar atento com o seguinte. Esses paquímetros, né, por exemplo, quando você abre ele, né, abre ou fecha esse paquímetro, né, qualquer que seja o paquímetro, ele tem um detalhe que é o seguinte. Né, exemplo, vamos supor que eu tenho uma peça com uma medida aqui qualquer. Uma peça aqui com uma medida qualquer. 69 milímetros. Beleza, eu tenho aqui na sequência uma outra peça que eu vá fazer a medição. E essa peça real, ela tenha 69,05. 69 milímetros e 5 centésimos de milímetro. Será que esse instrumento aqui, será que esse paquímetro, ele consegue medir com precisão essa peça aqui? O que é que muita gente associa? A gente tem que observar qual é a capacidade de abertura do paquímetro. Então, exemplo, vamos supor aqui que a capacidade de abertura dele seja de 16 centímetros. Né? 16 centímetros, se a gente for converter para milímetros, vai dar 160 milímetros. Você diz, então se uma peça de 0 a 160 milímetros, essa daqui no caso, como é 69,05, está dentro dessa faixa, consigo medir tranquilamente. Só que aí tem um detalhe, que aí é onde entra a resolução. Que a resolução é a menor capacidade de leitura, né, que eu posso ter ali com o instrumento. A menor capacidade de leitura que eu posso ter com ele de forma precisa. A gente não tem dúvida que uma peça com 69,05, né, 69 milímetros e 5 centésimos de milímetro, que esse paquímetro, a área de apoio dele vai conseguir apoiar bem. Por quê? Ele consegue apoiar bem uma peça de 0 a 160 milímetros, como a gente verificou aqui. Só que a indicação da resolução dele acaba sendo limitada, né? E aí vamos aí para essa análise aí do que seria essa limitação, que aí no caso especificamente da resolução, né? Quando a gente tem um instrumento que ele traz essa característica aqui, 1/10, ele está dizendo o seguinte, é 1 milímetro dividido por 10. 1 milímetro dividido por 10 vai dar 1/10 de milímetro, ou seja, essa é a resolução dele, 1/10 de milímetro. Né? Ou seja, ele só consegue medir a cada 1/10 de milímetro. Quando a gente fala medir, está ligado nesse caso diretamente à indicação aqui no mostrador, ou seja, o mostrador do instrumento ele vai indicar com precisão medidas a cada 1/10. Ele consegue fazer essa indicação. Então, exemplo, nesse caso da peça que eu comentei agora há pouco com 69,05, a gente não iria ver precisamente no mostrador do instrumento a coincidência dos traços com essa medida, né? Ou seja, ele iria mostrar ou 69 milímetros ou na sequência 69,1. Né? Ou 10, né? Não teria problema nenhum. 1/10 de milímetro é a mesma coisa de 10 centésimos de milímetro. Então ele não consegue mostrar ali os 5 centésimos, porque ele só consegue medir em intervalos de 1 e 1/10. Quando a gente fala em medir, lembrando a capacidade de visualização no mostrador dele. Né? Então, o que acontece? Essa indicação aqui da resolução ela vai aparecer onde? Aqui nesses traços da escala móvel.
né, que é essa parte aqui de baixo. Deixa eu mostrar aqui de novo. Esse aqui que eu estou movimentando é a escala móvel, né? Observa que quando eu movimento a escala móvel, esses números aqui que estão fixos a ela, obviamente se movimentam com ela, né? Então, a escala móvel, e aqui a gente tem a escala fixa. Aqui a gente tem a escala fixa. Então, o que acontece? Se a gente for observar a quantidade de traços que tem aqui na escala móvel, são 10 traços. Vou dar um zoom aqui, para a gente poder ver, né? São 10 traços que tem aqui, né? Vai do 0, né? Tem um outro 0 aqui no final, mas esse último 0 é como se fosse o 10º traço. Que, na verdade, o indicativo não é nem o traço, né? São as divisões, ou seja, ela possui 10 divisões aqui na escala móvel. Essas 10 divisões, cada divisão representa o quê? 1/10, né? A outra resolução que está aqui ao lado, 1/20, observa que quando eu cliquei nela, os números aqui da escala móvel alterou. O da escala fixa não alterou. O que aconteceu aqui com a escala móvel? Ele passou de 10 divisões para 20 divisões. Ou seja, como se você tivesse pegado 1 milímetro e dividido por 20. Ou seja, 1 dividido por 20 vai dar quanto? 0,05. Essa é a resolução desse instrumento. Ele consegue medir a cada 5 centésimos de milímetro. Então, exemplo, aquela peça que a gente tinha comentado, 69,05, ele consegue medir tranquilamente, né? Então, ele consegue medir em intervalos de 5 e 5 centésimos. Então, exemplo, ele começa lá com 5 centésimos, 1/10, 15 centésimos, 20 centésimos, 25 centésimos, 30 e assim sucessivamente. Ele consegue medir a cada 5 centésimos. Então, aí seria a resolução dele. Consequentemente, aqui na escala móvel aparece 20 traços. A outra resolução, 1/50, né? Observa que aqui a quantidade de traços já fica bem maior, né? Na escala móvel, né? Dá um zoom aqui para a gente poder ver bem. Aqui, se a gente for observar, são 50 divisões. 1/50. Então, é pegar 1 milímetro, dividir por 50, que vai dar, nesse caso, 0,02. Ou seja, a aproximação desse instrumento é de 2 em 2 centésimos. Então, ele é o mais preciso, né? Porque ele tem a resolução mais precisa, né? A menor resolução ali indicativa. Se a gente for comparar com a dos outros, né, na sequência teria 1/20, que daria 0,05 centésimos de milímetro, e 1/10, que daria 1/10 de milímetro, né? Na prática, né, vamos tentar aqui fazer um esboço, né? Se a gente pudesse comparar 1/10, 5 centésimos, metade de 1/10, e 2 centésimos, aproximadamente, que quase chegando na metade, né? Um pouco menor ali da metade. Então, o que acontece? Esse aqui, que tem uma indicação linear de resolução menor, né? É como quando a gente fala menor, está associado a algo, né, relativamente não tão bom quanto os outros indicativos. Só que nesse caso aí, referente à resolução, é de fato algo melhor, né? Então, quanto menor ali a indicação, acaba sendo mais preciso, porque o espaçamento que ele te dá ali de precisão é maior. Exemplo, nesse caso aqui, se você pega um de 2 centésimos, ele consegue ter uma resolução 5 vezes maior do que a de 1/10, né? Se você pegar 1/10 e dividir por 2 centésimos, vai dar igual a 5, né? Então, acaba sendo ali bem mais preciso, né, no que diz respeito a esse indicativo, né? Então, aqui no simulador, né, uma opção bem interessante, que é essa possibilidade de você... Deixa eu diminuir aqui o zoom. Aqui. Essa possibilidade de você poder escolher ali a resolução ali do paquímetro, né? Há um detalhe interessante. Você diz, então se eu for comprar um paquímetro com a resolução de 1/10, eu já sei que ele é mais fraco, entre aspas. Se for comprar ali um de 2 centésimos, né, 1/50, ele é melhor. O que acontece? Para você utilizar um instrumento, você tem que ficar muito atento com a tolerância do projeto, né? Então, exemplo, vamos supor que a tolerância que você está trabalhando ali é uma tolerância muito grande, né? Ali na casa do milímetro, né? Se você for utilizar um paquímetro com
uma resolução de 2 centésimos, né, aqui indicativo, você vai estar subutilizando o instrumento. E vice-versa, né, da mesma forma que se você estiver utilizando um paquímetro com a resolução, exemplo, de 1/10 para peças com tolerâncias ali na casa de 5 centésimos, enfim, dentro dessa faixa aí você não vai ter uma boa confiabilidade metrológica referente ali à resolução do instrumento, né? Então, inclusive tem aquela indicativo, né, de norma, né, de você utilizar um instrumento de medição o qual o indicativo de tolerância dele venha a ser 10 vezes maior, né? Então existe também essas características, mas isso aí já é algo mais para frente, para a gente ver mais para frente. Então fica aí nesse ponto, né? No próximo vídeo a gente já começa a fazer atividades de leitura utilizando essa resolução aqui 1/10 e depois na sequência a gente segue 1/20, 1/50, a gente vai ver todos os instrumentos que estão aí no aplicativo, tá bom? O link dele está na descrição, é só procurar lá a aplicativo, simulador metrologia, né, Vernier Caliper, o link dele está lá, bem interessante, né, e com muitas funções, tá bom? Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um vídeo, né, do app Vernier Caliper. Um app aí para simulação, né, de metrologia, né, instrumentos de metrologia. Tem vários instrumentos, o link dele está aí na descrição. Alguns instrumentos ainda permitem que você selecione outras configurações, né? Exemplo, esse caso aqui do paquímetro, você pode estar escolhendo resolução de 1/10, 5 centésimos ou 2 centésimos de milímetro, né? Então bem interessante. Então hoje vamos fazer uma atividade de leitura utilizando a resolução com 1/10 de milímetro, né? Então a gente vai utilizar essa resolução aqui para a gente poder fazer a simulação. Dá um zoom aqui, trazer ele mais para próximo aqui. Pronto, aqui está ótimo. Bom, o primeiro ponto aqui é o seguinte. Muita gente fica preocupado com a questão de resolução, né, quando você vai fazer a interpretação aqui do instrumento. Mas o principal ponto, né, é você identificar esse item aqui, que é esse zero, esse traço aqui do zero na escala móvel, né? Esse traço aí ele acaba sendo a referência, né? Porque quando você vai movimentar ele, pronto, exemplo, eu vou parar ele aqui em cima do 1, né? Dar um zoom aqui. Então o que acontece? Esse traço aqui do zero, ele está alinhado aqui com o 1 da escala fixa, né? Então vamos só escala fixa, essa parte aqui, né? E aqui escala móvel, beleza. O zero aqui ele está alinhado com o 1, né? Supondo aí que esteja perfeitamente alinhado. Então o que acontece? A unidade, né, desse instrumento ele é o que? Milímetro, né? Então nesse caso aqui, desse 0 para o 1 aqui, ou desculpa, coloquei aqui milímetro, a unidade é centímetro, né? Centímetro que está aparecendo aqui. Vou até mostrar aqui, diminuir aqui, está aqui no final, traz aqui, ó, centímetro. Então, aqui a gente tem 10 centímetros, 12 centímetros, 13, até chegar aqui a 16 centímetros. Só que a unidade de leitura que vai nos interessar é o que? O milímetro, né? Então, nesse caso aqui, cada valor desse aqui inteiro que a gente está vendo, ele na verdade representa, ele deve ter sua representação na leitura em milímetro, porque é a indicação que a gente vai ter aqui de verificação, né? Inclusive, é a relação da resolução, o qual está aqui indicado na escala principal, ou desculpa, na escala móvel. Você pode até dizer assim, poxa, mas eu quero fazer a leitura em centímetro, posso? Não tem problema nenhum, né? Você pode fazer a leitura em milímetro e converter para centímetro, né? Então não tem alteração nenhuma. Então nesse caso, o que acontece? Esses valores aqui, a gente vai tomar como referência eles como milímetro. Então no caso aqui 9 centímetros, vou marcar aqui de azul para ficar melhor. 9 centímetros, 90 milímetros. 10 centímetros, 100 milímetros. 11 centímetros, 110 milímetros. Então, sempre multiplicando por 10, que é o fator aí de conversão para esses números, tá bom? Então, vamos voltar aí para essa análise inicial, que é a referência ali do zero. Então, quando você faz essa movimentação, né, como eu fiz aqui, deixei ele aqui alinhado, o 0 com 1. Então, nesse caso aqui, esse traço aqui estando alinhado significa o seguinte, esse espaçamento aqui ele é de quanto? De 10 milímetros. 10 milímetros. Como eu tinha falado anteriormente, cada valor desse inteiro aqui para a leitura
principalmente para a área industrial, a gente já vai estar tratando ele como milímetro. Né? Então, se tivesse no 2, seria 20 milímetros, no 3, 30 milímetros. Então, aqui você já tem uma ideia, é o seguinte. Teoricamente, se eu tivesse um instrumento só com essa marcação aqui do 0, eu precisaria ter nem esse daqui. Só que o que acontece? Eu teria, nesse caso, a seguinte questão. Eu teria uma resolução de instrumento com 1 milímetro. Né? Seria 1 milímetro, ou seja, uma resolução para a área industrial que não seria muito boa. Né? Porque quanto mais divisível for essa indicação de resolução, mais preciso acaba sendo o instrumento. Então, nesse caso aí, esse traço do 0, ele é uma referência importantíssima aí para o transcorrer das leituras com o uso do paquímetro. Beleza? Então, nesse caso aqui, o 0 acaba sendo ponto importantíssimo. Né? Vamos mover mais um pouco ele aqui. Vamos parar ele aqui, exemplo, no 20. Né? Vou passar aqui um pouco mais aqui. Ele está marcando 19 aqui no 20. Está com bug. Pronto. Então, 20 milímetros vamos ver aqui, pegar aqui. Pronto, está bom. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ele coincidindo aqui nesse ponto, seria 20 milímetros. Se a gente deslocasse o 0 mais um pouco, ele parasse no 3, seria ali 30 milímetros. Beleza, tranquilo. Só que acontece, tem os traços aqui nessa escala móvel. Né? Esses traços, como eu tinha falado no último vídeo, ele representa aí característica da divisão do milímetro. Nesse caso, o milímetro dividido em quantas partes? 10 partes. Nesse caso aí, você acaba tendo 1 dividido por 10. 1 dividido por 10, que vai dar igual a 0,1. Ou seja, a resolução desse instrumento. 1/10 de milímetro. Né? Então, vamos fazer aqui um teste aqui de leitura. Vamos parar aqui num ponto qualquer. Parar aqui. Pronto, aqui. Bom, o que é que a gente tem que observar? Qual o traço que está coincidindo? Né? A sequência, né? Vamos marcar aqui pela sequência. Primeiro, é verificar qual foi o traço que o 0 ultrapassou. Né? O primeiro é verificar o traço que o 0 ultrapassou. Se a gente observar, o 0 da escala móvel. O 0 da escala móvel, o traço dele ultrapassou completamente. A gente está falando ultrapassou, no caso aí de fato. Ele tem que estar à frente, né, da linha. Então, ele já ultrapassou essa primeira divisão aqui, esse primeiro espaço, e esse segundo. Ou seja, cada espaço desse aqui pequeno, ele representa 1 milímetro. Observe o seguinte, a gente falou agora há pouco que esse 1 ele representa quanto? 10 milímetros. Né? O 2 representa 20. Se a gente for observar aqui do 0 para o 1, a gente vai ter aqui 10 espaços. Ou seja, cada espaço representa 1 milímetro. Então, no caso, ele já ultrapassou o primeiro, ultrapassou o segundo. Só que ele não ultrapassou o terceiro. Se ele não ultrapassou o terceiro, o que vai me importar nesse momento são esses dois aqui. Se ele ultrapassou 2, significa que ele já tem 2 milímetros. Então, a gente já tem 2 milímetros aí referente à leitura. Só que no caso é 2, algum valor, que é o que a gente vai ver agora. Né? Então, primeiro ponto, verificar qual foi os espaçamentos que ele ultrapassou. Né? Aí você diz, poxa, mas e se ele não ultrapassou nenhum? Se ele não ultrapassou nenhum, aí você já vai direto para a coincidência, que é esse segundo passo que a gente vai verificar agora. A gente já sabe que tem 2 milímetros, o que eu preciso verificar agora? Qual traço é que está coincidindo perfeitamente? Será que é o 3? Se a gente for observar o traço aqui do 3, observa que ele não está alinhado com nenhum traço aqui de cima. Ou seja, o traço daqui de baixo vai ter que ter um traço aqui de baixo alinhado com o de cima. O 3 ele não está alinhado. Né? O 4 não está alinhado. O 5 não está alinhado. Nem o 6, nem o 7, nem o 8. Opa, a gente chegou aqui em um que está alinhado, que é o 9. Então, nesse caso, o 9 que está alinhado. Então, a gente tem o seguinte, 2 milímetros, 9. 2,9. No caso aí, tomando como base a resolução 5 centésimos, vamos colocar aqui 2,90. Então, a gente tem 2 milímetros e 90 centésimos de milímetro. Né? Levando em consideração aí unidades, né? A gente tem tá aqui 0,00. A gente tem o primeiro milímetro, décimo de milímetro, centésimo de milímetro e milésimo de milímetro. Como apareceu aqui nessa referência aí de casa decimal, no caso são 90 centésimos. Né? Então, nesse caso aí, a leitura desse instrumento é 2 milímetros e 90 centésimos de milímetro. Está quase chegando ali em 3.
né? Mas ele não chegou em 3 ainda. Se a gente observar aqui o 0, observa que o traço dele está bem próximo, o traço da escala móvel, ele está bem próximo aqui do traço da escala fixa, mas não está alinhado ali completamente. Se ele tivesse alinhado completamente, tivesse dessa forma, a leitura seria quanto? 3 milímetros. Eu não precisaria olhar nada mais aqui, porque o 0 da escala móvel já está coincidindo. Só que não é o caso aqui, né? Ele está próximo de ficar igual, mas ele não está igual, ele não ultrapassou ainda ali o 3. Então a gente, como falou, a gente já tinha 2 milímetros, e pela coincidência ali do 9, seria 9 décimos ou 90 centésimos. Então 2 milímetros e 90 centésimos de milímetro a leitura desse instrumento, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossos vídeos de metrologia, né, utilizando o aplicativo Vernier Caliper. O link dele está na descrição. No último vídeo a gente fez uma leitura, né, uma interpretação referente a uma leitura utilizando o paquímetro com resolução de 1/10 de milímetro, né, que é esse 1/10. Hoje a gente vai ver aqui a leitura, né, referente ao paquímetro com resolução de 5 centésimos, né, de milímetro, né, ou seja, 1 milímetro dividido por 20, que vai dar igual a 5 centésimos de milímetro, né, a resolução dele, ou seja, ele consegue medir com precisão a cada 5 centésimos, é o intervalo de medição dele, tá bom? A regra aqui referente à leitura, né, é a mesma que a gente viu no vídeo anterior, né? Vou dar um zoom aqui para poder ver ele melhor. Aqui dá para ver bem a quantidade de divisões, né, que tem aqui na escala móvel, né? No caso aqui a gente tem a indicação de 20 divisões, né? É daí que sai essa indicação aqui 1/20. E referente a essas divisões, o que nos interessa inicialmente é apenas esse traço aqui, que é o traço aqui do 0. É a mesma lógica que a gente viu anteriormente, né? Se o instrumento ele só tivesse esse traço aí, a gente conseguiria medir com precisão a cada 1 milímetro, né? Mas de qualquer maneira ficaria uma resolução muito alta, né? Principalmente aí para o campo industrial, né? Quando a gente fala alta nesse caso, com intervalo muito amplo, né? O que não seria interessante, nos daria aí, né, uma referência à tolerância baixa, né? Então fica aí essa observação. Só que aí no caso não é o que ocorre, ele tem 20 divisões, mas inicialmente o que nos interessa é esse traço aqui, porque ele é que vai ser a referência no que diz respeito ao valor indicado, né? Então vamos colocar aqui um valor qualquer. Deixa eu indicar aqui, travar ele. Pronto, aqui está ótimo. Então o que acontece? Aqui está o 0, referente da escala, né? O 0 da escala aqui indicado, né? Se o paquímetro fechado, esse 0 aqui da escala, ele ficaria coincidindo com esse 0 aqui, né? Mas aí no caso ele está aberto, está indicando que ele está aberto. O que é que a gente tem que verificar? Qual foi o traço que o 0 ultrapassou, né? Então dá para observar que esse traço aqui do 0, ele ultrapassou esse traço que eu vou marcar de azul aqui. Ele ultrapassou esse e está antes desse. Então o que nos interessa é o azul, né? Então sempre o traço que o 0 ultrapassou ou o traço que ele está coincidindo perfeitamente, né? Exemplo, se esse 0 aqui de baixo ele tivesse coincidindo perfeitamente nesse traço aqui, a gente teria 16 milímetros como leitura, né? A leitura fechada seria já essa aqui, 16 milímetros. Por que seria 16 milímetros? Esse traço aqui intermediário representa o 15, esse outro aqui o 16. Você diz, poxa, mas por que 15? Por que 16? Aqui está aparecendo 1, aqui está aparecendo 2, onde é que está vindo esse 15 e esse 16? A resolução dessa escala fixa aqui, né, tá lá no canto, ela está indicada em centímetro, né? Para quem viu o último vídeo, a gente já comentou sobre isso. Então, na verdade, esse 1 aqui, ele não representa 1 milímetro, né? Ele representa 1 centímetro, que convertido dá 10 milímetros. Então, aqui é 10 milímetros, 20, 30, 40 e assim sucessivamente. Então, nesse caso aqui, se esse aqui é 10, esse aqui é 20, e entre o 10 e o 20 tem 10 divisões, significa que cada espaço desse aí representa 1 milímetro, né? Então, vou até apagar aqui. A gente tem aqui, vou apagar esse aqui também. A gente tem aqui 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Né? Então, essa é a indicação. Então, por isso que eu disse que
se ele tivesse, se o zero tivesse coincidindo exatamente, né, exemplo, nesse traço aqui, seria 16 milímetros, né? Mas não é o que está ocorrendo, ele ultrapassou esse traço, ou seja, se ele ultrapassou esse traço aqui, significa que a gente já tem 16 milímetros, né? Tem 16 milímetros e algum valor que é o que a gente quer descobrir, né? E para saber esse valor, aí é onde entra a coincidência. A coincidência onde? Na escala móvel, a gente tem que verificar qual o traço que está alinhado perfeitamente. Exemplo, vamos verificar esse traço aqui do 2. Observa que ele não está alinhado perfeitamente com o traço aqui de cima, né? Ele está próximo, mas não está alinhado. Se a gente for verificar, o que está mais alinhado aqui é o 4. Né? Ele está bem alinhado aqui com esse traço de cima. Então, como ele está mais alinhado, ele é o traço que nos interessa. Então, significa que aqui a gente tem 4 décimos, ou 40 centésimos. Então, a leitura aqui é 16,4 ou 16,40. Né? Até colocar um pouco mais para baixo aqui. 16,4 ou 40. 16 milímetros e 4 décimos ou 16 milímetros e 40 centésimos. Normalmente em avaliação, concurso, aparece com 2 casas ou 3 casas. Então, vou deixar com 2 casas decimais. Aí, nesse caso, aí, 16 milímetros e 40 centésimos. Né? Aí você diz, poxa, mas qual é a diferença entre o outro que a gente viu ontem? O que acontece? O outro ele só tinha 10 divisões aqui embaixo. Ou seja, ele tinha o 0, tinha o 1, tinha o 2, o 3, até o último traço. Né? Só que o que acontece? Ele não tinha esse traço aqui intermediário. Né? Então é o seguinte, do 0 para o 1, a gente tinha 1/10 de milímetro. 1/10 de milímetro. Né? Só que agora existe o traço intermediário. Esse traço intermediário é justamente essa divisão de 1/10 por 2, ou seja, a resolução dele é de 5 centésimos, que é aquela mesma indicativa que a gente falou anteriormente, né? Que no caso é 1 milímetro dividido por 20. Ou seja, cada espaço desse aqui representado, né, na proporção, né, a gente tem que entender que essa escala do nônio, né, essa escala móvel, ela sempre traz essa relação da proporção. Né? Então, cada divisão dessa aí representa 5 centésimos de milímetro. Então, no caso, como ele coincidiu exatamente aqui com 4, né, vamos até fazer aqui uma análise. Né? A gente teria aqui ó, 5 centésimos, 1/10, 15 centésimos, 20 centésimos ou 2 décimos, 25 centésimos, 30 centésimos, 35 centésimos, 40 centésimos ou 4 décimos, mas a gente já comentou. Então, 16,4 ou 16 milímetros e 40 centésimos de milímetro. É a leitura aí indicada desse paquímetro. Tá bom? Só para mostrar a questão da resolução que a gente tinha comentado, diminuir aqui o zoom. Ela está aqui indicativo, aqui no canto. Está aqui indicativo aqui em centímetro. Então, exemplo, aqui é 14 centímetros. Né? Só que no caso, 14 centímetros convertido para milímetro é igual a 140 milímetros. Tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, nos nossos outros canais também. E é isso. Valeu!